Então o que acontece? O primeiro grande erro na educação dos filhos é a terceirização. O que é essa terceirização? É você terceirizar para uma coisa chamada tecnocracia, é você terceirizar para a igreja educar seu filho lá na escolinha, é você terceirizar para babá, é você terceirizar para a escola, é você terceirizar para um tanto de gente que não faz o mínimo sentido, para os avós. Os avós, eles não têm um compromisso que você tem como pai. Eu vou explicar isso. Então, como eu ia falando, né? Essa terceirização é porque dá trabalho. É difícil, é cansativo. E aqui, gente, é importante a gente deixar claro entre a diferença entre você saber pedir ajuda quando é necessário e você ter uma rede de apoio. Isso não é errado, a gente tem que parar com a ideia. Hoje tem se criado uma cultura que é errado ter uma rede de apoio, e para o pai e para a mãe que tem uma rede de apoio, para eles é mais fácil, e às vezes a nossa intenção é até boa, só que tem muito do contato, tem muito do que os nossos filhos precisam aprender, eles precisam aprender com a gente. Eles não precisam aprender com outras pessoas. A gente sabe quando a gente está terceirizando ou não. Nós que somos pais, nós sabemos. Nós sabemos quando a gente vê algo de errado acontecendo e a gente se cala com receio e com indisposição em tratar, em resolver, em instruir os nossos filhos. Vai indo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai indo se torna confortável, se torna cômodo deixar que a escola eduque, permitir que a televisão eduque, né? É tão confortável, a criança fica lá quietinha, caladinha, não dá trabalho nenhum. E aqui é o primeiro, eu não diria nem que isso é um erro, isso é uma catástrofe, porque você está pegando o que você tem de mais valioso, que é o tempo de investimento na vida do seu filho, e você está jogando fora. Mas uma coisa eu quero te falar, não terceiriza seu filho para tecnologia, que é pior do que para babá. Não terceiriza seu filho para tecnologia, porque senão você vai perder ele muito rápido. Essa é a primeira geração onde os filhos têm menos QI do que os pais, nunca aconteceu isso. Desde quando o inglês há séculos falou assim, você quer QI? E aí desde então é medido o QI, nunca vi uma geração ter menos QI do que a antecessora igual a essa. Por quê? Porque as pessoas entregaram o celular na mão dos filhos. Então tenha muito zelo com o seu filho, porque ele vai virar um doente mental se ele ficar aprofundado nesse negócio desde pequeno, nesse negócio de tecnologia. Isso é muito bom, mas você tem que trazer ele para o mundo real. Existe um mundo real fora da tecnologia. Um mundo de jardim, de andar descalço, de comer casca de árvore, de encarar de experiências reais. Segunda coisa que você vai anotar, que são os grandes erros da criação de filho. Criar seu filho em bolha. Mas isso vai custar caro para a criança. Exato. A criança ela tem que saber lidar com frustrações. Você fala frustração para a criança, ela vai falar assim, o que é isso, mamãe? Eu não sei o que é isso. Então a gente tem que ensinar eles a colocar nomes em sentimentos. Os nossos filhos, a gente tem que aprender a olhar eles com mais olhar de empatia. Eu lembro de um dia em específico que eu falei para um deles, ele era muito pequeno, eu falei assim, você tem que ter responsabilidade. E o Pablo falou assim, Carol, ele é tão pequeno para você colocar esse peso em cima dele. Então a gente tem que olhar para eles com um olhar de empatia e saber que eles estão aprendendo absolutamente tudo. Eles estão aprendendo o que são as emoções, a dar nome para as emoções, a lidar com as emoções. Então uma criança, quando ela sente frustração, ela não sabe o que ela está sentindo. Então cabe você, o adulto da relação, ensinar. Pablo, o que significa essas bolhas? Tem crianças que são criadas dentro de bolha cultural, outro dentro de bolha política, outro dentro de bolha religiosa. E se desde pequeno você ensinar seu filho a pensar, ele não vai ficar dentro de bolhas. Por exemplo, meu filho não vai pra rua, não vai ter contato com os outros, mas ele vai ficar assistindo tudo da Disney. Então ele tá na bolha da Disney. Como é que é a bolha da Disney? Vou te ensinar o que é bolha. Você vai olhar pra Disney, não tem nenhuma família que tem casamento com filhos. É o tio Patinhas com sobrinho, é todas as princesas sem marido, né? Por isso que são princesas. E você não vê casamento, você vê rebelião, você vê todo tipo de coisa, mas você não vê a família tradicional, por exemplo, na Disney. Então você tá numa bolha, aí você cria seu filho nessa bolha, que jeito que ele fica? Qual o desejo que ele tem
de ter uma família. E as meninas, elas são criadas para imaginar os príncipes encantados. Você sabe qual que é o golpe do príncipe encantado? Não existe esse homem. Eu imaginava um príncipe encantado. Pois é, ele não existe. Ele nem tá aqui na sua frente. Ia ser daquele jeitinho lá. O príncipe encantado da Disney é um homem emasculado. É um homem que não tem nem perfil de homem, se você tem uma noção. É o seguinte, pra gente avançar pro próximo tópico. Tudo que seu filho fica fechado numa redoma, isso vai virar uma bolha. Você tem que mostrar para ele como que isso funciona no micro e no macro, ou seja, no detalhe e na amplitude, senão ele vai ficar nessa bolha. A da indústria, por exemplo, a indústria é muito interessante. Seu filho foi criado para ser trabalhador, ponto. Ele é obrigado a ir para uma faculdade. E o sucesso de uma família é o pai formar os filhos. Quando eu falo para todos vocês, tire a sua família da CLT, o que eu estou falando? Eu estou falando uma coisa muito simples. Se você tirar a sua família da CLT, você vai alcançar riqueza. Você vai acessar padrão de rei e rainha. Mas se você continuar com esse padrão, não tem como. Não vai dar. Você vai viver sempre reclamando, você vai viver sempre no estado de sobrevivência. Não é o que eu desejo para sua casa. Terceiro tópico, anota aí. Um grande erro dos pais é não ativar os sensores emocionais dos filhos. O cérebro tem sensores para detectar a face, para detectar se confia ou não em alguém. Presta atenção, como é que ensina o sensor? Não provoque seu filho a ira, a Bíblia já é bem clara em relação a isso. Mas deixe ele conduzir com a própria maturidade para ele chegar naquele ponto. E aí você alerta ele, está acontecendo isso agora, isso aí chama decepção. O que você faz com decepção? Não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que estão fazendo com você. Olha só, se seu filho ele for bem treinado, eu sei que isso pode afetar alguns que estão assistindo a live, mas ouça com cuidado e com carinho, tá? Se seu filho desde pequeno sabe sobre os sensores, é decepcionado, frustrado, arrasado, humilhado e um monte de coisa, seu filho provavelmente nunca vai pular de um prédio. Provavelmente seu filho também nunca vai morrer porque alguém meteu o pé na bunda dele. Ele nunca vai se importar com a demissão. Ele nunca vai se importar com nada dessas coisas. Sabe por quê? Porque ele foi bem treinado desde pequeno. Sim. Todos os casos que eu já estudei a fundo isso, de pessoas que desistem da própria vida, é que os sensores não foram bem definidos e ajustados. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, sensores. Escreve assim, ó: eu vou instalar sensores, eu vou configurar sensores na cabeça dos meus filhos. Eu quero que eles saibam disso.